primeira vez que eu me sinto aqui no palco, que ontem entraram bezerros e coisas, né? É diferente, realmente é sentir, né, o zebu de ponta a ponta. Estou sentindo onde ele anda, né? Muito bem. Inicialmente, nós vamos agradecer o pessoal da ABCZ, muito obrigado. Muitos são chefes no Brasil e para mim é um grande prazer ter sido escolhido para fazer uns comentários sobre o nosso querido zebu. Vai ser uma coisa bem simples, bem pequenininha, que vocês estão com fome, e como acaba acontecendo na última palestra, e no português claro, vocês já estão meio de saco cheio, né, de ficar ouvindo gente e estar sentado aí, tá? Então, é o seguinte, normalmente, as minhas palestras, porque muitas vezes a gente fala, e as pessoas entendem outra coisa do que aquilo que a gente quis falar. E eu começo sempre, vou pedir até para o câmera fechar aqui, eu fico imaginando, isso é uma palestra para alcoólicos anônimos. E o palestrante entra, ele não diz boa tarde, bom dia, não diz nada. Ele entra, ele pega um verme e coloca no copo d'água. Bate no verme, esse verme nada, começa a subir aqui, ele pega o verme e mostra. Então o verme ainda se debatendo vivo. Esse mesmo verme, ele pega um copo de uísque, coloca o verme e bate. O verme nada, e chega ao meio e morre e afunda. Ele olha para essa plateia maravilhosa que eu tenho aqui, de alcoólicos anônimos, não sei se é o caso de vocês, ou vocês declaram que bebem, e pergunta, o que vocês podem subtrair disso? Levantam lá do fundo e fala, álcool é bom porque mata os bichos. Então, muitas vezes eu vou falar aqui, né, do zebu, disso, daquilo, vocês vão entender o que vocês acharem melhor entender, tá? A coisa é a seguinte, ficou um pouco difícil, porque o debate aqui foi, né, e eu senti que vários momentos do debate, a culpa não necessariamente é do Alan, chefe Alan, mas é dos chefes do Brasil, né? Parece que, pessoal, não, o gado é bom, nós caprichamos, tal, depois o chefe vai lá e, pá, acaba com a nossa carne. A verdade não é bem essa, mas a verdade também não é bem aquela. Eu não sou americano, eu não sou argentino, eu sou brasileiro. E se os americanos têm tudo o que têm, é porque eles amam o produto deles, eles geram as demandas. Então, o lado aí da economia, do marketing é muito importante em qualquer setor, não seja no agropecuário, mas não é o meu caso, eu vou falar de cozinha. Mas essa história que a carne é macia, não é macia, como é que nós, chefes de cozinha, começamos a driblar esse assunto? Porque é muito difícil, efetivamente, você pode ter o melhor gado do mundo, mas sempre vai acontecer que um está rígido. E se você comeu justo aquilo, você vai falar, isso é ruim. E na verdade não é. E a cozinha, no caso da carne, é que nem uma caixa de fósforo, né? Eu não posso experimentar cada um, porque ao final eu não teria nenhum fósforo para acender. E isso aqui de bater o olho, tá macio. Aí outro põe o dedo assim, ó, e fala, não, essa é macia pra cacete. O outro olha e fala, não, ó, cheio de gordura entremeada. Então você imagina, né, que não necessariamente que seja a palavra gordura, se essa parte de um monte de gordura, um monte que a gente bate o olho assim, a gente chama de gordura, não necessariamente é. Se você batesse o olho no cupim, nossa, você teria que fazer assim, grelhar dois lados, teria que parecer um varguio, né? Você corta, ia ser macio, no último. Então, para nós a cozinha é um pouco mais complexo, onde a gente vai. O que a ideia da carne? Aí todo mundo sempre fala em carne no Brasil, remete carne para churrasco. Churrasco é uma atividade, churrasco é uma festa, churrasco é um estado de espírito. Falando nisso, queria fazer uma salva, a gente pensar só um minutinho no grande mestre da carne ou do churrasco, ou o que eu considero, não quem inventou a picanha, mas que ela estava no boi, mas quem disse, olha, isso é a melhor carne, nosso querido amigo que acabou de falecer, o Marcos Bassi, realmente o mestre da carne, ele é que recortou a alcatra, ele que recortou, ele que achou a picanha,
E hoje o mundo come picanha. Eu acho que por causa dele. Muitas pessoas levantam a bandeira, fui eu. Mas tudo bem. Porém, esse triângulozinho de picanha é 2%, tá? Do que antigamente, que eu era usado, todo dia eu aprendo, né? O cara fala do traseiro, mas não é traseiro, é do posterior, né? Mudou o nome. Porque traseiro, acho que é uma preferência nacional, então mudaram para posterior. É mais bonito, realmente fica menos sexual a história do traseiro. Então, tá, a picanha é maravilhoso, tá, 2%. A fraldinha é gostosa, e o resto do boi? Então, 90% das nossas refeições fora do lar, fora a churrascaria, né? Ou fora o domingão que a gente faz churrasco, você come carne. E não necessariamente você come picanha todo dia. Quando eu penso em carne, eu penso no ferro M da carne, na proteína da carne, o que ela faz de bem, conforme o doutor conversou com vocês, com dados técnicos aí, tudo isso. Evidentemente, a maciez é importante? É. Agora, cada carne tem a sua finalidade. Então, quando a gente quer mais maciez, você vai partir para a cozinha, deixar essa carne mais macia. Se o boi em pé não é macio, se o acabamento do Brasil não é suficiente para deixá-la macia, então vai cair na mão de quem cozinha. A Maria, do Alan, do Emmanuel Bassolei, do seu Henrique Jacan, de todos os cozinheiros do mundo. Eu não vou entrar aqui em detalhe de receitas, mas se a gente verificar muitas receitas francesas dos melhores chefes, você vai pegar um bœuf bourguignon e é uma carne, eles usam muito a fraldinha, pode usar o músculo, o que quiser usar, ela fica macia. Ela fica macia pelo cozimento, pelo processo que você acaba de falar, bom, vou usar. Evidentemente, você não vai pegar paleta e jogar na brasa. Tá? Cupim, você não faz na brasa, você põe lá em cima da churrasqueira, enrola e tem uma cocção lenta por muitas horas. Depois, você dá aquela passada para dar a suculência do cupim, mas a parte de cozimento dele foi em cima. Nesse livro, inclusive, trabalhando há uns anos atrás, que eu trabalhei na Bertin, a gente chegou à conclusão, se você cozinhar o cupim, aquele segundo sabor, que é o casqueirado, né, que a pessoa fala, e o defumado, ele assume na segunda parte da churrasqueira, e você não precisa gastar um saco, ou 2 ou 3 de carvão, com o cupim virando lá em cima. Tá? Você der um tapa nele antes, ele não perde absolutamente nada, nada garantido. Bom, do que nós falamos? Churrasco, eu não quero nem falar, porque cada um de vocês é um grande churrasqueiro. Se for falar em churrasco, nós vamos cair nesse debate aqui, porque a primeira coisa que a pessoa vê é a maciez, e a segunda é o sabor. Então, mesmo como o Marcos Bassi falava para mim, falou, Alan, não tem churrasqueiro bom, tem carne boa. E ele não é adivinho, vai pôr lá, vai tirar um pedaço e vai experimentar. Se não tiver legal, você puxa do lado, porque senão o teu nome, a tua reputação vai embora. A única coisa que eu tenho de churrasco, que eu acho bem bacana, é aquele primeiro momento, com qualquer carne, de selar ou simplesmente casqueirar em volta, para que os fluidos, o sangue, o nome que se dê, científico, se mantenham. Acontece que quando ele se mantém, você põe fogo, como você põe fogo em água para fazer o café, a água quer subir, né? Esse líquido também vai subir. Quando você vira a carne, ele vai subir também. Então o que acontece? Acabam se encontrando todos os fluidos no centro da carne. Então a carne vai estar mal passada no meio, já mais ou menos passando por fora, aí você tira. Quando você tira e coloca em cima da placa e corta, vem aquele rio de fluido. Ah, está mal passado, está mal passado. Aí você espera um pouquinho, ela escorre todo o fluido dela, perde o líquido dela, a suculência dela fica na tábua, e você acaba colocando no prato um pedaço de carne seca. Então, a única coisa que eu vou falar sobre churrasco, que é a coisa mais importante, fez a carne, você acha que está no ponto? Acha. Você está com a churrasqueira aqui, procura um lugarzinho aqui do lado e deixa 5 minutos, que esteja aqui na temperatura 60, 70 graus, os fluidos vão voltar, vão se reacomodar na peça de carne. Uma vez reacomodados, quando você cortar a carne, você vai ter a suculência, os fluidos entremeados e não vai dar aquela escorrida de fluido horrível. Tá? É a única coisa que eu posso falar de churrasco. Cada um de vocês faz o melhor churrasco, eu não tenho a mínima dúvida.
Quem eu sou? O rapaz falou um pouquinho. Tenho 30 anos de cozinha, tenho 19 restaurantes, 700 funcionários, 180 direto comigo, e faço um trabalho muito legal, que foi onde aprendi muito sobre carne, trabalhando com a MSC Cruzeiros, os grandes navios que vêm para o Brasil. O cardápio brasileiro é meu. Foi aonde eu aprendi que para o brasileiro, primeiro, carne mal passada não existe. Eu atendo 3.000 refeições numa noite. Se a carne for mal passada, voltariam 2.990. Então, no navio, nós somos obrigados a sempre mandar a carne no ponto para cima. 2, o brasileiro não assimila picanha. Eu sou brasileiro, hein? Não assimila picanha como carne. Para ele, picanha é sinônimo de churrasco. Você pode fazer a picanha do jeito que você quiser. Se não for de churrasco, o cara olha, mexe para um lado, para o outro, fala, isso não é picanha. Então são experiências na cozinha que a gente vai admitir. Fala, mas é picanha, é caríssimo, é uma noite de gala, estamos servindo picanha. Fala, não, picanha é que eu faço, picanha é lá na churrasqueira e tal. E o navio, evidentemente, nós só temos, toda a cocção é elétrica, eu não posso ter carvão, nem gás, nem nada, eu não posso fazer picanha do jeito que é. Então eu fui obrigado a tirar do cardápio. Assim como a picanha tem um valor alto, e eu sou tendente a que, se nós somos 200 milhões de habitantes, que a gente tente que todos comam carne. Um dos processos bacanas, que é isso um pouquinho falar para vocês, e dá para fazer em casa. E aí, esse debate todo aqui, a gente poderia abreviar, não deixar esse pessoal grande aqui se pegar, né? Então, é o confinado, não é o confinado, é o boi de pasto, não é o boi de pasto, muito bem. Só que ele chegou aqui, tá? Então, essa maravilha, digamos, de corte de Nelore natural, um espetáculo, tanto é que vocês vão comer Nelore natural, as 3 receitas. O que ocorre? Se eu pegar um colchão mole e deixar com que ele, na hora de cozinhar, ele vai perdendo todo o líquido, toda a suculência dele, eu vou ter uma coisa esturricada, uma sola de sapato. O que há muitos anos já se fez, mas nunca entrou, e agora não é a moda, é a tendência dos novos chefes de cozinha. Está sendo feito o trabalho de cozinhar com a carne fechada a vácuo. Tá? Ah, mas em casa eu não tenho. Tem, é fácil de comprar, não precisa ser o vácuo perfeito, nada disso. Você põe a carne no saquinho e puxa o vácuo. Tá? Tem máquinas de R$5.000, como tem máquinas de R$500 para trabalho doméstico. Em que consiste esse trabalho? Esse trabalho consiste no seguinte: eu vou pegar um pedaço, vamos dizer, de colchão mole. Eu vou selar esse colchão mole, verificar os sabores que eu gostaria na marinada dele, vou envelopar esses sabores junto com o colchão mole, vou selar a vácuo e vou cozinhar em temperatura branda. Eu vou cozinhar isso entre 54 e 57 graus. Ah, como é que faz isso? Um termômetro. Hoje existem equipamentos que ficam virando a água, mas você prestar um pouco de atenção. Quando eu tirar esse colchão mole, vamos falar, uma peça de 1 quilo, 2 horas e meia de cocção a vácuo, eu vou puxar esse colchão mole, eu posso até deixar ele esfriar, eu vou abrir o envelope, eu vou ter todo o sabor e eu vou cortar. Quando eu cortar, eu vou ter o colchão mole de pasto, sem toda essa... Desculpe aí quem estava aqui na coisa, né? Que fala que eu estrago a carne, os cozinheiros estragam, sem toda essa ladainha. Por quê? Ao conservar ele no vácuo, no cozimento, no processo de cocção, eu vou perder 6% do líquido dele. Quando no processo normal, eu tenho uma perda de 30%. Eu vou ter uma suculência, porque todos os líquidos dele, todos os fluidos vão estar no centro. O colágeno dele, eu agredi muito pouco. Eu trabalhei com muito carinho a carne. Assim como o pessoal da agropecuária, depois a indústria tem que trabalhar com muito carinho, o abate é importante, o pH é importante, no cozimento também. Se eu coloco a carne batendo, eu jogo fora todos os líquidos da carne no molho, a carne fica seca e com pouca suculência. Então, existem carnes e carnes, todas são bovinas. Agora, existem pratos e pratos. Então, você usar a carne certa no lugar certo é algo primordial. Então, pôr a culpa no confinamento ou não,
eu colocaria aqui, meio que a teste, agora já que eles bateram tanto um no outro, eu digo uma coisa, se a gente pegar um Nelore natural, pegar uma carne argentina, tal, não escolher especificamente o maldito contrafilé, é muito difícil, mas muito difícil mesmo, que qualquer pessoa corte, ponha na boca e diga, isso aqui é da Argentina, isso aqui é dos Estados Unidos, isso aqui é do Brasil. A não ser por um quesito, o sabor do zebu. Tá? Desse sabor, eu, por exemplo, sou brasileiro, não abro mão. E teria que ser assim, porque nós somos brasileiros, quer dizer, nosso gado, se alguém que sabe bastante de quanto gado tem em pé, mas é 80% é zebu ou mais? É mais? É de zebuíno ou não? Sim. Então, me estranha muito também grandes marcas, não estou falando de frigoríficos, né, de restaurantes, de coisas, que digam, o meu hambúrguer é disso. Eu queria saber quem tem a percepção, eu gostaria muito de saber, que pega uma carne moída e diz, isso é Angus. Juro por Deus, eu queria continuar boi inteiro, mas eu corto o saco se alguém pegar um hambúrguer e falar é Angus. Acho muito difícil. Muito difícil. E nós estamos aqui para o nosso produto. Daí que eu elucubrei, junto com a BCZ, junto com o meu amigo Cristiano Botelho, que nós temos o melhor hambúrguer do mundo. Ele chama Zeburger, porque ele é feito de carne de zebu, com a gordura entremeada suficiente, ou até a gordura do acabamento, porque eu vou moer e eu vou misturar, vou mesclar essa gordura. Não devo adicionar nenhuma gordura, porque senão o doutor, né, Rondó vai me bater. Então, um hambúrguer saudável, por que o hambúrguer não é saudável? Lógico que é saudável, desde que você não adicione glutamato monossódico, proteína texturizada, mais gordura do que a própria carne tem. Quer dizer, deixar com 23 ou 24% de gordura unicamente por motivos financeiros, aí torna o hambúrguer um ser meio fora da tabela. Então, o que eu procurei fazer com a carne do nosso zebu? Tá? Não é que eu não goste de argentino, tenho até verdadeiro ódio. Eu gosto das argentinas. Não, é verdade, argentino não cai bem mesmo. Tá? Eu acho que a nossa carne se presta muito para tudo. Que nós estamos ainda sem acabamento, que ainda vai demorar um pouquinho, vai. Eu não devo estar vivo quando isso acontecer, mas não vamos chegar lá devagarinho. Então eu estou com o Nelore natural. Qual que foi a ideia? 200 milhões tem que comer. Então, se for posterior, se for a procura, né, que tem pela picanha, gera aquele preço alto. Então, falar, vamos trabalhar com o colchão mole, que é um pouco mais pesadinho. Então, com o colchão mole, eu trabalhei um zebunoff. O que é o zebunoff? Olha, as grandes indústrias, o prato pronto que mais se vende é estrogonofe. Então, o zebunoff é o chique do estrogonofe, mas feito com colchão mole. Tá? O colchão mole bem limpinho, tá? Cortado em tirinhas, o colchão mole, inclusive está aqui uma peça muito bonita do Nelore natural. Digo a vocês, 40 minutos de cozimento, essa carne chegou no ponto, vocês vão comer. Tá? E sabores adicionados para que ele fique o tipão do estrogonofe. O zeburger. Quem é o zeburger? O zeburger é a carne moída. Depende a grossura, né, que o seu açougueiro tem, mas digamos que moe uma vez. Não põe ovo, não põe pão, não põe sal, não põe nada. Um pouquinho de noz moscada, que ela realça o sabor. Eu vou grelhar. Eu vou deixar ele rosadinho no meio. Para isso tem esse momento também. Os fluidos vão para o centro. Então tenha calma. Grelhe, dá um tempinho, ele vai ficar rosadinho, tá? E nós vamos adicionar um maravilhoso leite, né? Leite também nas nossas vacas. Vamos usar o nosso delicioso, ó, o queijo Minas, né? Porque nós somos daqui, nós somos do Brasil, nós somos verde e amarelo, né? Então, lógico que a mussarela é feita aqui, mas não é o nosso negócio. Então, um delicioso queijo Minas em cima do nosso zeburger. Isso vai fazer com que, se eu tenho a gordura perfeita, se eu tenho a carne extremamente suculenta, eu adiciono uma fatia de queijo levíssimo, né? E compõe um prato aí que qualquer doutor diz, zeburger, você pode comer. Tá? Então, esse é o nosso amigo zeburger.
Por outro lado, como é que é fazer zeburger para todo mundo? Não. O churrasco é um estado de espírito. O churrasco é concorrente da carne bovina, né? Porque você tem a linguicinha, tem o franguinho, tem o porquinho, e depois você tem a carne bovina cara. Muito bem. Nós temos a feijoada? Temos. Então, uma coisa que acaba com ada, que é a nossa festa. Eu imaginei uma zebuiada. Uma zebuiada, quem é uma zebuiada? Uma zebuiada é aquela que seu marido, tá? Ou você, chega num domingo sem fazer churrasco, ou está chovendo, ou você não tem churrasco, você mora em apartamento, tá? Então, nós vamos pegar o acém, que é uma carne tão nobre quanto todas as outras, o mesmo ferro M, a mesma proteína, e nós fazemos cubinhos de acém. No caso aqui eu estou com esse acém natural, Nelore natural, maravilhoso da Seara. Cubinhos, ele tem toda uma gordurinha bem gostosa, ele tem toda uma fibra diferenciada. Nós vamos cozinhar esse acém muito lento. Lembra do velho picadinho ou picadão? Não deixa de ser ele, tá? Só que o processo de cozinhar lentamente é que vai manter essa carne suculenta. Ele, cebola, ao invés de vinho, que é a nossa razão europeia, muitas vezes no livro eu uso vinho, mas eu hoje usei cachaça. Eu usei cachaça porque achei que a cachaça é o que pega para nós. Então, você vai sentir o arominha no fundo da cachaça, tá? E esse trabalho, unicamente a cebola e aí o lado da cozinha. A cenoura e a vagem, ao invés de deixar cozinhar junto, que vira aquele angu, aquela coisa tudo junto, isso você cozinha à parte. Na hora de servir o prato, sim, você mistura os três e dá uma releitura, uma beleza num maravilhoso acém de custo até acessível, né? Pelo menos, quanto custa? 1/4 do que custa a picanha? Então, por aí, né? Então, para fazer uma bela zebuiada, uma panelada, aquela comida de família que remete as pessoas numa mesa, discutindo sobre os problemas da família e comendo, comida de panela, comida sustanciosa, né? Então, nós fizemos a zebuiada. E eu gostaria que a zebuiada, quando a gente fez o livro com a BCZ, fosse um prato que vá ficando arraigado, vai sendo um prato que não é de restaurante, não é de chefe de cozinha. A zebuiada faz em casa. Fala, você sabe fazer zebuiada? Sei, e a minha é melhor, certo? Então, a da minha avó, minha tia, né, que for mais velha. Então, isso é o que nós vamos degustar hoje, zebuiada, tá? Vamos comer o nosso hambúrguer, que eu, sinceramente, o zeburger é muito melhor que o que estão publicando aí de hambúrguer de Angus, tá? Estou fora do hambúrguer de Angus. Outra coisa também que é uma coisa bem estranha, né? O pessoal fala hambúrguer de picanha. É totalmente fora do contexto, né? Você imagina pegar uma carne do preço que é e moer essa carne e você não vai subtrair sabor algum, tá? Você pode pegar o colchão duro dela, né? Na continuação da picanha, moer e o sabor vai ser o mesmo e é um hambúrguer que não é de picanha, mas aí sim entra o que o pessoal falou, né? O pessoal estraga, né? Pega qualquer coisa e põe outro nome, aí rotula errado, né? E a coisa fica ruim. Então, temos aqui 3 indivíduos para isso. Ideias do que o doutor Rondó falou, tá? Eu não sou, já que tem um debate, né? Eu não sou tão ao céu, nem tanto à terra, sou uma pessoa no meio, na realidade do Brasil. Efetivamente, o pessoal tem uma certa restrição com a carne vermelha, tá? Menos teria que ter. Agora, o que acontece é que quem acaba de acabar com a carne vermelha é o próprio consumidor. Então, se você pega a carne vermelha e põe a milanesa e frita em gordura saturada, evidentemente essa carne vermelha fica pesada, não vai te fazer bem. Se você pega uma picanha de 1,2 kg e põe 300 de sal grosso, quando você come, efetivamente você está ingerindo muito sal, além do que aquilo que você deveria fazer. Então, muitas vezes, nós acabamos, por excesso de zelo, ó, fica caprichado, vou pôr uma colher de manteiga a mais, vou pôr isso, vou pôr aquilo, você redobra todo. Então, o tratamento da carne na cozinha tem que ter muito carinho. Então, esse é o carinho que o chefe tem que dar. Que o zebu é macio ou não é macio, uma coisa que nós temos que fazer com que ele fique macio. Essa é a nossa função. Então, evidentemente, eu não consigo experimentar picanha por picanha. Eu, particularmente, evito trabalhar com picanha, porque assim eu não vou ter o desgosto. Tá? Com o contrafilé, um pouquinho menos ainda, né? Mas você fala, vai ficar duro, não é suculento? Pô, em vez de fazer um contrafilézão desse tamanho, como o senhor está falando na Argentina, né? Fazer um belo noir, um velho contrafilé alto, que aquela carne permite esse tipo de cocção, pô, corta fininho, volta para trás
E faz, pá, volta e volta, suculento, a gordurinha dele e tal. Agora, você quer pôr na brasa, totalmente o calor, você não tem nenhuma fonte de umidade, está na grelha, ele pingando toda a umidade dele, efetivamente você vai ter um produto seco, totalmente seco. Tá? Então não tem o que se falar sobre isso. Eu fiquei muito contente do debate aqui, em virtude disso, né? O pessoal se pegando, e se pegando, se pegando, se pegando. E o que nós precisamos efetivamente é isso, que o pessoal se pegue e capriche mais. Efetivamente que o boi de pasto é melhor, não há dúvida nenhuma, pelo que se debateu aqui, todo mundo chegou à conclusão. Que ele é mais rígido, por ser o zebu, também é possível. Pô, então usa a cabeça, já que você é um ser humano, né? É dotado da inteligência, então na hora que chegar na sua mão o produto, tente pegar o quesito maciez, sem perder o sabor e a suculência dele. Processos de cocção existem, esse de cozinhar a baixa temperatura é um deles. Um detalhe importante, você vê, olha, fazendo uma corrida para o outro lado, não estou falando de argentino, nada, o bacalhau, por exemplo, existe uma grande falha em cozinhar bacalhau. Bom, primeiro existe uma grande falha em saber quem é o peixe. Quer dizer, bacalhau não é bacalhau é gados morua que se presta a salgar. Existem 5 peixes que se prestam a salgar, mas, digamos, o legítimo é o gados morua. Pela característica dele de ser um peixe de água fria, ele tem uma gordura entremeada muito grande, senão ele não segura o frio. Quando você tira e salga, ele perde água, mas ele não perde, essa gordurinha continua lá intrínseca nele. Quando você dessalga esse bacalhau e vai cozinhar, se você cozinhar em água fervente, você imagina que você tenha lâminas micro de gordura, né? Nas camadas do bacalhau, né, as folhas, né? Quando você cozinha, se você cozinhar água muito forte, aquilo tem um movimento e toda aquela gordura sai e vem para a água. Você tira ele da água e põe ele aqui. Você põe que nem se fosse uma bucha de tomar banho. Você morde aquilo, começa a inchar na boca, você começa a morder, porque você perdeu tudo o que o bacalhau tinha. Então, por mais que o cara da Noruega capriche, o cara que pesca, tudo isso, se você jogar na água assim, sem carinho, sem nada, você acaba com o bacalhau. Idem acontece com a carne. Se você jogá-la de qualquer jeito, maltratar, mesmo depois do nosso amigo zebu morto, você maltrata ele, ele também te maltrata na hora de comer. Tá? Então, eu acho que o recado, quando a gente fez o zebu na cozinha, com essa parceria com a BCZ, né? Principalmente receitas de zebu, efetivamente. Ah, não dá para fazer com outro gado? Não, evidentemente você faz, né? Não tem dúvida, pode fazer com o que você quiser. Mas, usando o zebu, que é o nosso gado, nós vamos estar trabalhando o nosso país, né? Nós vamos estar fomentando o consumo do nosso delicioso zebu. Com isso, os nossos colegas aqui, que são os produtores, né, do zebu, vão ficar felizes, né? Porque vai vender mais, né? Ao vender mais, eles têm mais gado, ganham mais, e nós vamos atender todo o mercado. Agora, sempre com receitas simples, acessíveis aos 200 milhões de brasileiros, né? Que é melhor vender 1.000 por R$1 do que 1 por R$1.000, né? Vocês têm o livro aí, vocês podem dar uma folhada. É complicado falar de cozinha sem ficar cozinhando, mas é melhor porque assim vocês entendem um pouquinho. Agora, o mais importante é se vocês têm alguma dúvida. Aqui é Guaraná, tá? Então, eu vou dar um gole, mas é Guaraná, não é uísque. O uísque era para o mosquitinho. Beleza pura. Vocês têm alguma pergunta? Não dúvida, dúvida todo mundo tem. A primeira é por que eu estou com isso aqui em vez de estar com a Toque Blanche? E aí todo mundo pergunta, aquele chapelão de cozinheiro, como é que chama? Chama Toque Blanche. Tá. E para que usa? Olha, usa teoricamente para o cabelo não cair na comida. Tá? E antigamente, quanto mais alto o Toque Blanche, mais era a graduação do cozinheiro. Então o chefe tinha um de pelo menos 50 centímetros, o segundo cozinheiro de 30, o outro de 20 e o outro um bibi praticamente. Eu estou com o nosso boné aqui da BCZ, que eu acho ele bem Brasil, e como eu não estou cozinhando, não vai cair cabelo em nada, do pouco que eu tenho, então eu estou aqui com o boné da BCZ num prestígio, tá? Alguma pergunta que a gente possa eventualmente esclarecer ou dúvidas? Na igreja não, pode falar, hein? Alguém quer cantar?
Eu, sinceramente, eu não vejo nada, nenhum fator amaciante de carne, a não ser aquele velho e não bom e bem perigoso, a papaína. Fora desses elementos, eu acho que o leite, por exemplo, no bacalhau, na carne, onde for, o leite tem todo um fator de ser um item de conservante. O leite conserva, o leite tem muitas propriedades de conservar. Então, se você colocar leite na carne, eventualmente você pode estar com ela fora da geladeira e conserva um pouquinho mais, mas do poder de quebrar alguma fibra, que coisas químicas aconteçam entre a carne e o leite, eu desacredito. No caso da cerveja, também não. E no caso do vinho, também não. São sabores. Quer dizer, a partir da hora que você remeter, muitos anos atrás, onde nós não tínhamos geladeira, então esses elementos como o vinho, ou mesmo a cerveja, tem um pH que facilita a conservação do alimento na maturação. Então, se você deixar a carne aqui maturando, vai juntar isso aqui, ó, inclusive vai juntar mosca, né? E inclusive vai putrefar a carne. Quando você tem um vinho, esse elemento que ele mexe com o pH, a gente consegue deixar 1, 2, 3 dias maturando, tá? A carne vai acabar maturando, vai ficando macia, mas pela maturação dela, não que o vinho tenha o vinho simplesmente protegeu de outras bactérias, de outros assuntos, tá? Assim como a cerveja. O abacaxi e a papaína são 2 elementos venenosos. Esse sim que é macia. Não é que é macia, se desmancha, né? Se destrói, ele cozinha a carne, né? Ele acaba com a carne. Então, algumas vezes, sou sincero em falar para vocês, já me deparei de primeiro para segundo turno do navio. Então, você imagina, vai sair estrogonofe, vai. Então, são 4.200 passageiros, uma besteirinha. Sair para almoçar, jantar fora, eles não vão, porque nós estamos em alto mar. Então, você faz uma previsão. Você tem 8 pratos no menu. Dos 8 pratos, fala, olha, bom, estrogonofe vai ser 30% do que vão pedir. Como o estrogonofe demanda 1h, 1h30 para fazer, a gente faz um cálculo, entre o primeiro e o segundo turno vai fazer um pouquinho mais. E alguma vez a gente errou. Na hora que errou, a carne ainda está dura. E já abriu o segundo turno e eu não posso mandar essa carne. Então aí você pega um pouquinho de abacaxi, bate. Mas é uma medida que ninguém tem. É uma medida simplesmente de rabo que dê certo. Você põe um pouco de abacaxi, você pode desmanchar a carne, como você pode chegar no ponto. Então, tanto o abacaxi como a papaína são elementos que efetivamente eles desmancham a carne. Agora, parece que não tem uma mensura, né? Senão seria muito fácil, do mesmo jeito que injeta glutamato, que injeta tudo em carne, em tudo quanto é negócio, as grandes empresas já teriam eventualmente injetado uma quantidade mínima, né? Quando você chega em casa, está macia a carne, mas ninguém sabe quando descongela, quer dizer, acho que não chegaram estudos suficientes para isso, eu não tenho certeza absoluta, mas eu jamais injetaria nada. Você quer a carne mais macia, a parte do dianteiro, então você cozinha, mas lentamente, deixa que tudo acompanhe aquele cozimento, a gordura, o colágeno, tudo vá devagarzinho, tá? Tempo esgotado. Tempo esgotado é quando a carne já está boa, está macia, entendeu? Esse é o tempo esgotado. Essa era a tua pergunta, não? Que acabou meu tempo? Beleza. Pessoal, é o seguinte, eu acho que mais do que falar, né? Porque quando o cozinheiro fala, e daí, eu quero comer. Então, você quer comer? Nós fizemos uns Zeeburgers, ok? A ideia, ele é 0 tempero, ele tem um pouquinho de noz moscada. E vai estar com o queijo Minas em cima. Evidentemente, para 300 Zeeburgers não é muito fácil grelhar todos, pode ser que algum saia do ponto, mas na tua casa você não vai errar. Fizemos a zebuiada, que passa a ser a nossa feijoada de Uberaba, tá certo? Um zebu, que aqui é a terra do zebu. E também fizemos o zebunoff. Tá? No livro existem outras receitas, tá? Todas, eu sou suspeito, todas bem gostosas. Novamente agradecer a presença de todos vocês, muitíssimo obrigado. Desculpe ser tão breve, mas as coisas têm que ser, senão vocês estão de saco cheio já e querem comer. Agradecer a ABCZ, o Cristiano Botelho e agradecer a todo mundo que eventualmente eu esqueci, porque é muita gente, muita coisa, tá? Mas muito obrigado. Aí, isso aqui é coisa da Índia, né? Então, como o zebu, né? Aí. Muito obrigado.